Queridos, então nós vamos dar início aqui. O Sermão do Monte, né, ele está dividido na Bíblia, né, em vários temas, tá? O Sermão do Monte ele está ali entre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né, ali está o Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é o mais longo sermão, né, entregue pelo Senhor Jesus, né, ou seja, é a maior pregação que o Senhor Jesus faz durante o seu ministério em vida, né? Então, assim, é sim um sermão muito importante para a nossa vida cristã. Amém? Sermão muito importante. E alguns estudiosos chamam o Sermão do Monte de um manifesto do reino. Por quê? Porque é no Sermão do Monte que Jesus traz os principais ensinos sobre o reino de Deus, sobre a vida cristã. E mais, é o próprio Cristo falando, é o próprio Senhor ensinando, né? Então isso é muito importante. E o Sermão do Monte começa dizendo que Jesus se assentou para ensinar, né? É um detalhe interessante, né? Porque atualmente nós entendemos que a pessoa ensina de pé, né? O nosso costume é esse. Naquela época não. Naquela época o mestre se assentava para ensinar, né? Aquele que se assentava ele tinha um lugar de honra. Não era o que estava em pé que era honrado, mas o que estava sentado que era o mestre e ele era honrado. E ele se assenta para ensinar seus discípulos e os discípulos param ali para ouvir, né? Um detalhe interessante é que a multidão também para, né? Por mais que o ensino, a doutrina seja para a igreja de Cristo, a multidão também ouve e é edificada pelo ensino da palavra de Deus. Amém? E é convertida, né? Aqueles que o Espírito Santo tem para converter também são alcançados e convertidos ao Senhor. Amém? E o sermão então começa com as bem-aventuranças, ou bem-atitudes, né? Eu vou passar a palavra aqui para a pastora Maria da Vadia para ela comentar um pouquinho sobre essas bem-aventuranças. Amém? Amém. Olha, segundo o comentador da lição, eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ele diz que cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Então, isto é para nós, este tem todos os preceitos necessários à perfeição da vida cristã. Então, Jesus começou ensinando primeiro sobre a bem-aventurança, quer dizer, a felicidade. E o que é felicidade? A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Essa felicidade, ela está no coração da pessoa. A felicidade pode significar para muitas pessoas que é a conquista, né, de algo que traz paz, mas não, para Deus, a verdadeira felicidade nossa é aqueles que amam a Ele e procuram fazer o que Ele requer de nós. Então, ele começou já com a primeira bem-aventurança, que foi sobre a humildade, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, irmãos, esse pobre de espírito é aqueles que são humildes de coração. Ele, sendo Deus, não trocou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Jesus, ele já nos deu o exemplo da humildade. E ele diz que é feliz quem é humilde. E essa humildade nós aprendemos somente dele. Então, foi assim que ele começou o sermão, né? E, e depois ele disse também sobre os que choram, né? Às vezes é triste falar sobre o choro, e até o próprio Jesus chorou. Mas esse choro aqui, que diz que é feliz, Jesus diz que é feliz, bem-aventurado que chora, é aquele que se derrama na presença de Deus, reconhecendo a sua condição de pecador,
a sua dependência do perdão de Deus, a presença dele. Então, não é um choro comum, é um choro de transformação e de dependência do Senhor, né? E depois ele disse também que bem-aventurados mansos. Ser manso também não é fácil. O homem não nasce manso. Precisamos de aprender de Jesus. Porque quando nós aprendemos dele, nós vamos conseguir abater a nossa natureza carnal, o nosso velho homem, e assim seremos mansos diante das circunstâncias. E Jesus foi este exemplo de mansidão para nós, porque diz Isaías que ele, como um cordeiro mudo, ele foi levado diante dos seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Então, ele deu para nós um exemplo de muita mansidão, né? E esta mansidão, ele diz que alcança a terra. Os que são mansos vão alcançar a terra. E qual a terra que nós esperamos? Nós esperamos entrar na cidade santa pelas portas. Enquanto o povo de Israel estava aguardando entrar na terra prometida, nós temos este descanso com o Senhor, a Jerusalém celestial. Então, vamos procurar aprender de Jesus, ser manso e ser humilde, né? Amém. E bem-aventurado os que têm fome e sede. Essa sede de justiça, eu digo, é sede de Deus, é sede de ouvir a palavra de Deus, de guardar no nosso coração, de ter comunhão com o Senhor, né? Até aí eu entendo de fome e sede de justiça. E ele disse que a gente vai ser parte. E realmente nós somos, nós, povo de Deus, nós sentimos isso no nosso coração. Nós somos fartos, ele tem nos sustentado. E ele também é muito maravilhoso, porque diz também que aquele que bem-aventurado os misericordiosos. O que é ter misericórdia? Nós aprendemos do nosso Pai Celestial ser misericordioso, bondoso, é aquilo que nós fazemos para os outros. Nós não pensamos em nós compadecemos do outro, ter misericórdia, ver uma pessoa numa situação difícil e a gente procurar ajudar, né? Compadecer dele. Essa é uma das virtudes que o verdadeiro servo de Deus, aquele que está vivendo o reino de Deus no seu coração, está fazendo. É ser misericordioso. Posso falar mais ou quer que eu pare? Amém. Vamos ver se falar aí quer acrescentar mais alguma coisa sobre as bem-aventuranças. Nós vemos aqui, no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A pastora falou aí, né? Nos ensinou. Misericórdia é um sentimento muito forte, porque nós vemos que as pessoas, eles têm dó, né? E quem tem dó não vai resolver o problema. Então, a misericórdia é se colocar no lugar do outro, é se colocar na dor do outro, é sentir a dor do outro. E como o nosso Senhor, ele veio, ele 100% homem, mas 100% Deus, ele nos mostrou que nós temos que ter misericórdia porque ele sofreu. Ele passou por muitos sofrimentos como homem. E só assim nós aprendemos, nós podemos ter misericórdia. Porque nós recebemos misericórdia. E as pessoas acham que ele é bom tendo misericórdia. Mas ao contrário, nós temos misericórdia porque nós somos salvos. Misericórdia é alguém te ferir alguma coisa, nós vamos ver mais à frente, né?
alguém te ferir, falar mal de você, e você tem misericórdia daquela pessoa. E ao mesmo tempo a gente pedir a Deus que tenha misericórdia. Porque a nossa vontade é quando alguém nos infama, né, nos agride, o nosso eu, né, ele se aflora. Aí, o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é revidar. Né? Essa semana eu estava vindo de moto com meu filho, um caminhãozinho encostando na minha moto, se ele encosta, eu caio. A primeira coisa que eu tive foi de revidar. Assim, não, mas depois, não posso fazer isso. Então, nós temos misericórdia porque somos salvos. E nós vemos mais à frente aqui, ó, pacificadores. Só somos pacificadores porque nós temos Cristo. Nós somos pacificadores porque nós recebemos Jesus no nosso coração e deixamos que o nosso coração fosse transformado. Porque se a gente for ver que bem-aventurados, é mais que feliz, né? Feliz. E bem-aventurado também é ser recebido no reino, né? É o que vai alcançar o reino. Então, o bem-aventurado ele vai ser recebido no céu. Vai ter felicidade, vai ser uma felicidade ser recebido no céu. Seremos recebidos com festa, com alegria. E não é fácil ser bem-aventurado. Para ser bem-aventurado, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Limpos coração, quer ver a Deus, né? Buscar a cada dia, o que eu falei no início. Para sermos bem-aventurados, nós temos que entender bem essa palavra. Temos que entender bem o significado da bem-aventurança, de cada versículo que Jesus ele citou aqui. Porque no primeiro versículo, quando diz assim, abrindo a boca, isso quer dizer que ele tinha alguma coisa muito importante para falar. Seria algo muito importante. E nós vemos que o ser humano ele está se distanciando aos pouquinhos, né? O homem está se distanciando aos poucos, ou às vezes até aos passos largos, está se afastando do reino. Mas cabe a nós, como pacificadores, como a pastora diz, como humildes, como se tem sede de justiça, fome de justiça, pacificadores, né? Cabe a nós, que recebemos a misericórdia, que abrimos, quando foi batido nosso coração, nós abrimos a porta do nosso coração, cabe a nós agora expormos, ajudar aqueles que estão necessitados, que estavam na situação que nós estávamos, para que eles possam receber misericórdia, para que eles possam entender que eles são necessitados, que como eles são pobres de espírito, eles são necessitados de serem transformados, de ter um espírito de humildade, porque o nosso Jesus, ele se desfez de toda a glória. E aqui nós vemos aqui no versículo 11, a parte mais difícil da bem-aventurança. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Poxa vida, mas que relação tem a perseguição com bem-aventurança? Né? Mas a recompensa desse será maior. Amém. A recompensa desses que foram perseguidos será maior. Porque você imagina, ser comido por leões, ser decapitado, uma série de mortes que foram cometidas justamente porque não negaram Jesus. É até um pouco conflitante, se a pessoa não pegar o contexto, não entender bem, ele vai achar complicado. Mas é a coisa mais maravilhosa para o cristão ser perseguido pelo nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a perseguição da igreja, mas nos nossos tempos, pelo menos aqui no nosso país, né, que a gente sabe, não tem essa perseguição. Já alguns missionários do passado sofreram, ainda sofrem, mas uma perseguição pública não existiu. Mas a perseguição, aquele que serve a Deus, aquele que
aquele que faz a vontade de Deus, que é servo de Deus, que está a serviço de Deus, é a maior vitória. Porque quanto maior a perseguição, maior vai ser a vitória. Né? É isso aí, ô Marcelo. Amém. Bom, eu queria só dar um detalhe aqui, que no original, né, pela Bíblia da CPAD, a chave bíblica, o original lá é Macários. E Macários, no grego, ele é uma ordem. Então seria como se Jesus dissesse, olha, alegrai-vos, né? Então não é só, quando ele fala bem-aventurado, no grego, não é só o sentido de, olha, você é feliz porque é perseguido, mas é como se Cristo dissesse assim, alegrai-vos por serem pobres de espírito, alegrai-vos por se submeterem a mim, alegrai-vos quando forem perseguidos, alegrai-vos quando chorar, porque na verdade serão consolados. Eu acho interessante essa colocação. Amém? Só queria dar essa curiosidade, né, para os irmãos. E aí, vamos avançar aqui, né? Senão a gente não percorre aqui o Sermão do Monte, né? O segundo tema do Sermão do Monte, Cristo vai falar dessas bem-aventuranças, né? E Jesus, então, vai trabalhar agora o sal da terra e a luz do mundo, né? E aí a gente sabe que, né? Eu até comentei uns dias atrás lá na igreja, o presbítero Isaías me deu a oportunidade, eu falei exatamente sobre isso, né? O sal da terra, a luz do mundo. Eu lembrei disso. O sal da terra é aquele que dá sabor e ao mesmo tempo ele conserva o alimento. Naquela época era usado para isso, né? Mas se ele for insípido, não vai salgar, né? Então ele vai ser lançado fora e será pisado pelos homens, né? Aquele sentido de que vai ser jogado fora, perder o sabor, perder as características de cristão, né? É o tipo do cristão que perdeu toda a sua identidade cristã e está vivendo um evangelho que não é mais o evangelho do reino, o evangelho da salvação, né? Então ele não tem mais serventia no reino de Deus, né? E a luz, né, eu comentava que, poxa, você não acende a lâmpada e fica olhando para a lâmpada, nossa, que lâmpada bonita, né? Por mais que às vezes tenha ali um lustre decorativo, qualquer coisa assim, mas a função da lâmpada é iluminar o ambiente, né? Então quando Cristo fala que nós somos a luz do mundo, significa que nós estamos aqui para iluminar, para mostrar aos outros quem é Cristo, né? Então seria a atuação para que o Senhor veja. Inclusive, Cristo fala isso, né? Que a nossa, no final aqui no versículo 18, isso, no versículo 16, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso é importantíssimo, né? Porque muitas vezes a gente acha que as nossas obras têm que aparecer, mas não é isso que está dizendo. As nossas obras precisam mostrar que Cristo governa as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado, né? Pastor Badia, comentar um pouquinho aí sobre o sal da terra, a luz do mundo. Isso, como você disse, né? O sal é para conservar e não deixar as coisas se perderem. O cristão aqui nesse mundo, ele tem essa função, porque ele tem sabor em si mesmo. E ele também, ao redor, o crente não deixa o pecado proliferar em nosso meio. Nós não comungamos com o pecado, né? Então, Amém. O crente nesse lado aí, ele é o sal. E como luz, eu vou te falar, o cristão, ele é luz quando ele está bem conectado com a fonte que é Jesus, porque ele vai testemunhar. De que maneira que o mundo vê a luz em nós? É com o nosso testemunho cristão, a maneira da gente agir, a maneira que nós falamos, a maneira que nós procedemos aonde quer que nós estamos e até mesmo no nosso vestir. Nós mostramos a luz com o nosso modo de ser aqui nesse mundo. Porque não adianta eu falar que eu tenho luz e se eu ando igual o mundo. Então, eu já misturei com as trevas, eu deixei de ser luz. Eu sou trevas. Mas então, o nosso testemunho cristão, a nossa conduta de cristão aqui nesse mundo, isso que o mundo vai ver em nós e vai ver que nós somos diferentes. Vai brilhar Cristo em nossa vida, porque o crente não tem luz própria.
Ele precisa de estar conectado no Senhor para ele produzir essa luz. Então, para nós negarmos a nós mesmos e termos assim uma conduta de fidelidade a Deus, precisamos de estar, então, conectados em Cristo para a luz dele resplandecer em nossa vida. E o mundo vê as nossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O nome de Jesus precisa ser glorificado através da nossa conduta, o nosso testemunho aqui, né? Amém. Glória a Deus. Olha aí, a pastora Maria Badia falou uma coisa interessante, que é o seguinte, né? Ela falou, olha, para nós sermos luz, a gente está conectado à luz, né? E aí, olha que interessante. Jesus diz que ele, né, é a luz do mundo, né? João, capítulo 1, diz que Jesus é a luz do mundo, né? Ele é a luz. Mas aqui ele fala, olha, vós sois a luz do mundo, né? E aí, como é que você vê essa relação aí? O que você acrescentaria aí à fala da pastora aí, Abadia? Eu entendo essa analogia que você fez, que Jesus é a luz do mundo e que nós devemos ser a luz, né? Pelo simples fato de que ele mesmo que, se você for no versículo 48 do capítulo 5 de Mateus, está escrito assim, ó, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, se Jesus é a árvore, nós somos os galhos, nós temos que estar conectados com ele. E Jesus é a fonte da nossa luz. A pastora diz que o crente não tem luz própria, né, pastor? Amém. Então, nós temos que estar conectados com a fonte que é Jesus. Ele que nos dá essa luz. Quando nós vemos, quando Moisés desceu do monte, que todos olhavam para ele e viam o rosto dele brilhando, ou seja, viam a glória de Deus em Moisés. Assim nós temos que ser. O mundo tem que ver a glória do Senhor em nós. O mundo tem que ver o nosso rosto brilhando. Se nós somos luz, a luz tem que vir, essa energia da luz tem que vir de algum lugar. Tem que ter uma fonte. E a nossa fonte é Jesus, que é a luz do mundo. E nós não podemos esquecer que a luz foi igual o irmão Marcelo disse, a luz, ela existe para clarear, para iluminar. Você pode estar andando numa estrada escura e ter uma lamparina acesa longe, você vai ver. E aquela luz, se você quiser chegar